A paz do Senhor, glórias a Deus. Em nome de Jesus, mais uma palavra do Senhor nessa manhã. Deus abençoe cada vida, cada pessoa que estão nesse momento, né? E nós levantamos, graças a Deus estamos de pé. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. A leitura de hoje da palavra do Senhor, né? Para nos fortalecer, em nome de toda a glória, toda a honra é dele. Lucas 15, glórias a Deus. A parábola do filho pródigo, glórias a Deus. Disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele respondeu, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali despediu a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se numa cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Estava e desejava encher o seu estômago com os bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço, fome. Levantai-me-ei e irei ter com ele, meu pai. E direi eu, pai, pequei contra o céu e pequei por ti, perante ti. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Chamei-me como dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Aqui mostra um filho, né, que pegou sua fazenda, tinha tudo com o pai em casa, e pegou a sua fazenda, pegou seu dinheiro, né, que ele tinha 2 filhos, e pediu para repartir, e saiu no mundo a fazer, né, e gastou tudo, aquele dinheiro, a fazenda que o pai dele tinha repartido, e é o filho pródigo, né, e ele lançou fora todo o seu dinheiro, e começou a passar fome, necessidade. Chegou aí numa fazenda, pediu emprego e eles não davam nada para comer. Ele trabalhava nessa fazenda, mas não dava nem comer, que ele comia as coisas dos porcos. Ele comia junto com os porcos ali. As bolotas, né, comida que tinha do porco, ele comia junto. E então aqui mostra, né, o filho que saiu, né, e gastou tudo. Não teve, né? Então, nessa palavra do Senhor aqui, está mostrando a nós, é uma parábola, né? Que o Senhor botou aqui para nós. Então, mostra, hoje nós, muitas vezes, estamos passando necessidade, estamos na presença de Deus. E largamos, muitas vezes, da presença de Deus. Mostra o nosso Pai Celestial. A convivência dentro da palavra de Deus, na igreja, né? Então nós estamos firmes. De repente bate aquela tristeza, não tem mais aquela vontade de seguir ao Senhor. Mas o que a palavra diz aqui, né? Como mostra aqui esse pai. Então, teve íntima compaixão e amou quando aquele filho voltou.
Então, Deus, quando nós desistimos da palavra dele, quando nós desistimos de ter confiança nele, quando a gente começa a não ter mais fé, quando nós começamos a deixar da presença de Deus e nós queremos voltar, né, para a presença de Deus, nós queremos voltar ao Senhor, ele nos abraça, o Senhor nos abraça, Ele tem compaixão de nós, Ele nos perdoa, né? Ele vem, ele perdoa quando nós perdemos, mas nós temos que pedir perdão a Ele, nós temos que buscar Ele, né? A partir do momento que nós começamos a desistir, a não ter mais fé, a não querer mais a presença de Deus nas nossas vidas, né? A enfraquecer, e daí nós saímos fora da presença de Deus. Nós saímos fora como fez esse filho pródigo aqui, desistiu da casa, saiu de casa, né? E assim, às vezes somos nós na presença de Deus. Às vezes nós estamos passando por alguma luta, é porque nós desistimos da palavra de Deus. Porque em tudo nós temos lutas, né? Como diz o Senhor, se nós estamos em aflição, Ele está ali. Então nós não podemos desistir. Mas a partir do momento que tu desiste, que tu está fora da presença de Deus, que faz tempo que tu largou, que tu desistiu, que tu abandonou a presença de Deus, às vezes por qualquer coisa, né, alguém que disse algo para você, ou você desistiu mesmo, não quis mais saber da presença de Deus, começou a não ter mais fé, né? E começou a rejeitar a palavra de Deus, não fazer mais nada, não fazer mais a obra de Deus, não ter mais a fé, né? Não buscar mais a Deus, mas Deus perdoa. Se nós, né, chegar perante Deus e dizer: Pai, eu pequei contra Ti, estou pecando contra Ti, estou no mundo, né, estou passando por uma dificuldade. Deus está vendo o que tu está passando, só que tu tem que chegar a Ele novamente. Tu tem que pedir perdão a Deus, tu tem que buscar esse Deus de coração, amar o Deus de novo, buscar Ele de novo, e Ele nos perdoa, porque Deus tem compaixão de nós, Ele nos ama, Ele quer que nós voltamos, mas nós temos que fazer isso por nós. Primeiramente nós temos que amar o Senhor e nos amar, saber que é Deus que nos dá força. Não adianta nós queremos estar na presença de Deus e daqui a pouco desgarrar da presença de Deus, sair da presença de Deus, que vai ser pior, né? Porque estar com Deus é maravilhoso, é muito bom estar na presença de Deus. Muitas vezes vem a aflição porque a nossa vida diante de Deus, a nossa vida perante Deus é uma escada, né? Nós temos que cada vez estar diante dele e ele vai nos ensinando. Vem as aflições, mas aquilo ali é ensinamento. Quando vem as coisas, as provações, porque nós somos provados por Deus. Deus nos prova a nossa fé. Quanto mais nós ter prova e passar por aquela prova, saber que Deus está ali com nós, confiar nele, ter fé e buscar Ele, buscar a presença dEle, Ele está ali com nós. É como diz na palavra dEle no Salmo aqui, Deus tem compaixão, Ele se alegra quando aquele filho volta para a casa dele. A casa deles tem muitas moradas, né? Deus nos ama, Deus nos quer na presença dele, mas nós temos que se arrepender dos nossos pecados e voltar, né? Sair do pecado, não desistir da presença dele. A palavra de Deus é um aprendiz na nossa vida. Nós temos que ter Deus na nossa casa, na nossa presença, dentro da nossa casa. Nós não conseguimos sem Deus. E a partir do momento que tu começa a desistir, ou faz tempo que tu não está na presença de Deus, a tua vida só vai piorar. Ou mesmo assim, às vezes você não está passando por alguma coisa, mas uma hora você vai passar, ou mesmo passando ou não passando, mas você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus porque Ele é nosso Pai, Ele nos fez. Né? Nós não vivemos esse mundo sozinho. É com Deus. O amor dele, a vontade dele sobre a nossa vida.
né? Ele nos fez, Ele faz tudo por nós. Então, é maravilhoso estar diante de Deus. Então, se tu se distanciou da presença de Deus, tu largou da presença de Deus, não está mais na presença de Deus. Deus te ama, Deus nos ama, Deus quer que nós se arrependemos do pecado e voltamos para a casa dele, voltamos para o braço dele, porque Ele que nos dá força, Ele nos ama, Ele faz tudo por nós, pela nossa família. Mas nós temos que se arrepender dos nossos pecados e voltar a esse Deus maravilhoso de novo, né? Ele ama quando as ovelhas dele, né, que ele busca de novo as ovelhas perdidas, né? Ovelha que está perdida, que não tem mais aquele amor na presença dele. Mas nós temos que ser verdadeiro com Deus. Não podemos também vir e começar a não amar verdadeiramente Deus. Nós temos que amar Ele verdadeiramente, né? Ajudar as pessoas, estar diante dele na verdade, no amor, fazer o certo, né? Andar nos caminhos de Deus, que é o certo, porque Deus é andar nos caminhos. Deus só tem um caminho, que é a bondade, é o amor. Que se nós não temos amor, não podemos ter tudo, mas se a gente não temos amor, ajudar as pessoas, amar um ao outro, amar a Deus, não adianta. É amor, porque Deus é só amor, né? Então, tá aqui o Lucas 15, né? Lucas 15, em nome de Jesus, essa palavra do Senhor hoje, para nos refletir, né, que nós precisamos de Deus. Não adianta nós querer andar longe de Deus. E as pessoas ímpias também, né? Nós todos precisamos. Aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, que possa refletir, que comece a conhecer a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus e querer andar com esse Deus maravilhoso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito linda quando nós comecemos a conhecer. Quando nós começamos todo dia a ler a palavra de Deus, tem um tempo, nós temos que ter tempo para Deus, né? E é maravilhoso que tu começa é lindo as maravilhas que Deus fez e faz, porque a palavra de Deus, ela não muda, né? Ela sempre vai ser a mesma, ela nunca muda, ela nunca vai mudar, porque Deus é verdadeiro, Deus é o nosso Pai, Deus é fiel, né? Deus nos cuida, nos livra de todos os males, nossas famílias, nós, então nós temos que estar diante de Deus. Então, aqueles que ainda não estão na presença de Deus, que possa vir. É Deus que nos busca, né? Mas nós temos que ter essa força dentro de nós também. Nós temos que aceitar, abrir a porta do nosso coração para Deus, né? Aceitar, começar a ouvir mais a palavra de Deus. Crer, ser fiel a Deus. Então, isso assim é a nossa igreja, né? Nós dentro da igreja, e aqueles que ainda não estão na palavra de Deus. Aqueles que ainda não conhecem, sabendo que nós precisamos de Deus. Porque um pouco lá, você já escutou sobre Deus. Você sabe que Deus é Pai, que Ele nos fez, que Ele fez o céu e a terra. Então nós temos que aceitar quando Ele nos busca. E isso é quando alguém fala da palavra dEle para ti. É Deus falando contigo. É querendo que tu busque a Ele, que tu ame, que tu saiba que Ele é Pai, que Ele quer o nosso bem. Porque Deus é o único amigo. Nós podemos ter os nossos amigos assim, mas Deus é o único fiel amigo que nós temos. É o nosso Pai Celestial, que tudo faz por nós, mas nós temos que estar diante dEle, aceitar, abrir o nosso coração para Ele. Abrir o nosso coração e aceitar o amor dEle por nós, dentro de nós. Aceitar o que Ele quer para nós, porque Ele só quer o nosso bem. E o mundo, nós precisamos disso, né? Tanto o ímpio lá fora, né, que aceita esse Deus quando ele busca, quando ele começa a falar contigo. Como nós dentro da nossa igreja, né? Nós que estamos dentro da palavra de Deus já, que nós possa cada vez mais estar diante de Deus e cuidar. Cuidar com as coisas que vêm, que quer que nós não, né? Porque o inimigo, ele está solto. Ele quer que nós deixemos a palavra de Deus, Ele quer que nós abandonemos, mas nós não podemos, nós temos que ter essa força, ter fé e dizer não. Em nome de Jesus, Deus está comigo, Ele é minha força, Ele é o poder, Ele é a glória, toda a honra, todo o poder é dEle, Ele é a minha força, né?
Ele é a minha rocha. Deus, Ele está cuidando de mim. Pronto, inimigo aqui não tem vez. Em nome de Jesus, a minha vida está, a minha família é uma bênção na presença de Deus. Deus está segurando as minhas mãos e eu vou até o fim. E nós temos que ir com Deus até o fim. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Mas nós temos que aceitar. Nós temos que ser forte. Não temos que olhar nem para a direita e nem para a esquerda. É diretamente na palavra de Deus. Escutar a voz de Deus. Não escutar lá fora. Não escutar a voz do inimigo. É escutar a voz de Deus. Aceitar o que Ele quer para nós. Porque Ele só quer o nosso bem. Em nome de Jesus, essa manhã eu deixo essa palavra para nós refletir em nome de Jesus, né? Lucas 15, glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor, né? Glorificar a Ele. Toda honra, todo poder, toda glória é do Senhor Jesus. Né? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra então. Fica na paz do Senhor. A nossa família está toda sobre as mãos dEle. Ele sabe o que Ele faz, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso dono. Né? Ele manda em nós. Tudo é dEle, nós somos dEle. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor para glorificar o nome dEle, para nos fortalecer essa manhã. Eu deixo essa palavra. Amém.